sobre liberdade, né? O que são os conceitos de liberdade, né? O que é e o que a psiquiatria tem a ver com isso. Então, para eu falar de liberdade, né, eu preciso saber quando é que esse conceito começou a ser de fato ventilado, né? E ele começou, enfim, a gente passou aí na Grécia alguns conceitos, né, dos pré-socráticos e depois com Sócrates sobre o que era liberdade. Isso veio enfim, a ser totalmente, digamos, anulado na época da Idade Média, né, onde a liberdade era basicamente inexistente, e depois na Revolução Francesa, né, com Robespierre, em 1780, né, século XVIII, as pessoas começam a falar sobre esse conceito de liberdade novamente, né? Na Revolução Francesa tem aquela tríade clássica que a gente aprende lá no segundo grau, né? Liberté, égalité e fraternité, né? E a liberdade era uma coisa muito importante, porque, enfim, naquela situação de imperialismo, né, que havia, principalmente na Europa como um todo, não se falava, assim, não havia liberdade, né? Havia apenas uma relação de baixo para cima, de ordens, né, dos senhores feudais, dos reis, dos imperadores, para com os servos, né, para com as pessoas comuns. Né? E aí, com a Revolução Francesa isso começa a ser resgatado. E aí a gente vai falar da Revolução Francesa e qual é o conceito que ela traz, e principalmente do que os americanos também criam com George Washington, né, quando George Washington decide romper com a Inglaterra, ali com seus pares, né, e vem trazer um outro conceito de liberdade, que é uma liberdade fundada nos Estados Unidos, né, onde eles chamam de freedom, né, diferente da francesa, né, que é a liberté. Luiz, e qual é a diferença? Tudo é liberdade? Não, não é não. A liberdade francesa ela é pensada de uma forma coletivista, né? O coletivo é mais importante do que o indivíduo. Então, assim, o coletivo precisa ter a liberdade, né? Você imagina todas aquelas pessoas ali por anos, né, embaixo de um único imperador, debaixo de uma única corte, elas, para conseguirem ter força para brigar e buscar a sua liberdade, elas precisavam, né, se unir. Então havia um senso coletivo para adquirir a liberdade. Já a liberdade, o conceito de liberdade norte-americano, né, que vem com George Washington, depois vem com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre outros, é uma liberdade onde o indivíduo é mais importante que a sociedade como um todo. Não é que a sociedade é desimportante, mas o indivíduo é mais importante. E o indivíduo está relacionado, né, principalmente à propriedade privada. Né? Quer dizer, eu sou um indivíduo, eu posso ter uma posse. Então eu sou livre para poder fazer o que eu quiser dentro da minha propriedade privada. Esse é o conceito, esse é o pilar do conceito de liberdade norte-americano. Qual é o certo, qual é o errado? Né? Somos todos juntos e juntos temos uma liberdade, essa liberdade é maior do que tudo, que é a liberdade da Revolução Francesa, ou não, eu sou o dono do meu espaço, do meu eu, né? E isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Olha, os dois estão corretos, né? São apenas dois conceitos diferentes, né? E eles são vivos, né? Enfim, eles se desenvolvem no mesmo tempo, mas em espaços diferentes, né? Mas no mesmo tempo. E ainda vamos ter outros conceitos de liberdade, né? Que a gente não está acostumado na nossa cultura, a gente não tem acesso de uma forma fácil, né? E se a gente for pensar no mundo islâmico ou no mundo oriental, bem, como é que essa liberdade, onde, né, o Estado está associado à religião e, na verdade, enfim, as famílias têm
uma relação diferente entre os seus indivíduos e o Estado. É uma coisa que eu não sei nem comentar, eu não sei dizer como é que funciona muito bem, né? A gente precisaria estar inserido lá e para poder compreender. Compreendemos esses dois conceitos principais ocidentais de liberdade, né? Luiz, isso tudo para quê? Para falar o quê? Né? A gente vai chegar daqui a pouco, né? Lá em Filipe Pinel, né? E Filipe Pinel, que foi um psiquiatra muito importante e que no século XVIII, para proteger algumas pessoas vulneráveis dentro daquele caos social que Paris vivia, ele resolveu agrupar, né, esses vulneráveis, né, a grande maioria doentes mentais, né, mas também havia pessoas sem doenças mentais, mas com outras vulnerabilidades, e levar para um manicômio muito famoso, né, que é o Hospício de Salpêtrière, tá, que fica fora de Paris, mas muito próximo da cidade de Paris. E ali Filipe Pinel começa uma grande experiência de cuidados dessas pessoas. E o que ele queria? Ele queria diminuir a liberdade dessas pessoas para aumentar a segurança dessas pessoas, cuidar delas, né? Porque elas eram vulneráveis àquela sociedade caótica que ali usurpava delas, assim, segundo Filipe Pinel, né? E ele consegue ótimos resultados, né, em Salpêtrière, né? E dali ele vai começar a história da psiquiatria moderna, né? E aí a gente tem outro conceito, então, agora para a gente discutir: segurança, né? Como é que a liberdade se relaciona com a segurança? Bem, para eu ter liberdade, eu tenho que abaixar minha segurança. Se eu quero aumentar minha segurança, eu preciso diminuir a minha liberdade. Pô, Luiz, mas não é possível. É isso mesmo. Por quê? Bem, eu quero ficar seguro. Eu preciso melhorar a segurança da minha cidade, por exemplo. Eu vou botar câmeras, né? Bem, se eu botei câmeras, eu já diminui a minha liberdade. Eu também estou vigiado. Eu não posso ser livre para fazer qualquer coisa, né? Porque eu estou vigiado e sou passível de também transgredir e ser responsabilizado. Bem, se eu quero segurança, eu vou botar um muro na minha casa, né? É o que nós fazemos, principalmente aqui no Brasil, né? Bem, se eu botei um muro, eu diminuí a minha liberdade. Eu não vou transpassar o muro com a tranquilidade de um terreno sem aquele muro físico. Então, se eu aumento a minha segurança, eu tenho que diminuir a minha liberdade. Tá? Agora, se eu não tenho segurança alguma, eu estou livre para tudo, até para fazer aquilo que não é permitido. Uma liberdade, né, que não é saudável. Então, a nossa sociedade ela vive discutindo isso. Né? O que é mais importante? A liberdade ou a segurança? A segurança ou a liberdade? O fato é que as duas não conseguem viver muito bem uma com a outra. Tá? E elas precisam se equilibrar. E aí Filipe Pinel faz isso, né? Retira a total liberdade dessas pessoas para protegê-las, né, de uma sociedade que estava em situação caótica. Depois vem Morel, que é o substituto de Filipe Pinel, mas ele pensava diferente. Ele queria manter as pessoas hospitalizadas no manicômio para proteger Paris. Então, assim, inverteu a lógica do Pinel. Né? Assim, não, ao invés da gente tirar eles e levar para Salpêtrière para poder cuidar, não, nós vamos mantê-los em Salpêtrière para que eles não voltem para Paris e se tornem uma ameaça para a sociedade que lá começava a se constituir novamente com a Revolução Francesa. Né? Então, a gente começa a ver uma psiquiatria, né, que, na verdade, ao invés de ser uma promotora de segurança e uma promotora de liberdade, ela começa a ser temerária, né, na liberdade e na segurança, algo que faz parte da nossa história, do nosso desenvolvimento médico-científico. A gente não pode negar onde a gente errou também, né? E erramos, né? Erramos durante séculos tentando trazer esses pacientes para dentro dos muros e ali, né, deixá-los, né, ou em segurança ou mantê-los, eles, né,
confinados para que a sociedade, para que as cidades ficassem em segurança, né? E isso a gente chegou até o século XX, né? Dessa forma, fazendo a psiquiatria dessa forma, até que se inicia a psicanálise, né? Com Freud, Breuer, né? Que começam a querer já iniciar um processo de saída de dentro dos manicômios, né? A partir da psicanálise. A gente também vai ver na década de 70, na Itália, tá, com o Basaglia, né, com Franco Basaglia, o primeiro início de movimento antimanicomial, né, retirando essas pessoas no estado de um estado asilar, né, para poder ser tratados de uma forma não só com as medicações, né, que já iniciavam, né, com as medicações alopáticas, mas também com terapias que começavam a surgir, né, principalmente a terapia ocupacional, a TCC, a terapia cognitiva comportamental, e a psicanálise, que já estava bem fundamentada, né, algumas décadas atrás, né? E desse movimento antimanicomial, que começa na década de 70, década de 80 na Europa, chega no Brasil um pouquinho mais atrasado, na década de 90, né? E aí a gente já tem na década de 90 muitos instrumentos para retirar esses pacientes de uma situação asilar, né? Porque a gente já tinha antipsicóticos como o haloperidol, né? Que permitiam às pessoas que tinham o comprometimento do pensamento, rompiam com a realidade, a gente já conseguia botar esses pacientes, ajudar esses pacientes a retomarem a sua consciência plena, né, de uma forma mais concisa. Nós já tínhamos antidepressivos, principalmente os tricíclicos, mas na década de 80 nasce o Prozac, que é a fluoxetina, que é uma revolução, porque é o primeiro antidepressivo com pouco efeito colateral. Então, quer dizer, os tricíclicos tiravam as pessoas da depressão, né, de 60, 70, mas só que eles eram extremamente pesados, muitos efeitos colaterais, e as pessoas não toleravam, não aderiam tão bem, né? Então, quando chega o Prozac, né, na década de 80, é uma revolução, quer dizer, as pessoas começavam a se tratar de uma forma menos pesada, menos danosa, menos custosa para a saúde delas. E aí, enfim, com esse pool, com esse estouro, né, da ciência farmacológica, a gente começa a tirar as pessoas com segurança daquela situação de extrema ausência de liberdade, né? E é aí que a gente vai ver, Luiz, a psiquiatria que confinou tantas pessoas por séculos e séculos atrás de muros, agora não, agora a gente, na verdade, assim, tudo que a gente não quer é confinar alguém, né? O que a gente quer é muito pelo contrário, né? Hoje a psiquiatria, ela permite, né, com a tecnologia farmacológica que a gente tem, com o pool de psicoterapias que nós temos, de apoios, né, multidisciplinares que nós temos nos tratamentos, olha, podemos devolver a liberdade dessas pessoas, aonde elas consigam estar dentro da sociedade totalmente bem adaptadas, sendo útil a essas sociedades e livres dentro dela para viver com bem-estar, né? Então, hoje a psiquiatria vive um grande momento, né? Totalmente dicotômico, totalmente opositor do que a gente viveu nos últimos 4, 5 séculos, onde a gente confinava essas pessoas, desde Felipe Pinel, e aí a gente vai chegar nesse conceito, né? Que maravilha, que bom que hoje a gente tem toda essa tecnologia, né? Todo esse pool, né, vamos botar aqui entre aspas, vamos subverter essa palavra armamento, mas um armamento positivo, né, de poder propor aos pacientes diagnósticos mais bem definidos, planos terapêuticos bem definidos, medicações, né, toleradas, que
dão ao paciente liberdade para poder viver, né? Daí que vem nosso tema da nossa live, viver com liberdade e com qualidade, sem precisar se isolar devido ao seu adoecimento mental. Né? Que bom, então hoje a gente vive de fato um momento de promoção de saúde mental. A psiquiatria hoje é um promotor de saúde mental e nem sempre ela foi. Né? Então é disso que a gente veio falar hoje, dessa liberdade que é você poder se tratar e viver melhor, com qualidade. Né? Seja num tratamento apenas psicoterápico, seja num tratamento também farmacológico, isso vai depender de qual diagnóstico e de qual a intensidade da sua patologia. Né? O mais importante é a gente estar alinhado com esse conceito, né? De que todas essas pessoas que trabalham na saúde mental não estão aqui para aprisionar pessoas dentro de tratamentos, né? Porque tem paciente que acha isso, né? Que vou começar a tomar um remédio, eu vou estar aprisionado pelo remédio. Se eu entrar num tratamento psicológico, eu vou estar aprisionado, atrelado a um psicólogo. De maneira nenhuma, jamais. Né? A medicação ela não te aprisiona, muito pelo contrário, o que te aprisiona é a doença hoje. Né? E aí você me pergunta, mas Luiz, não se interna mais pacientes psiquiátricos? Não, a gente às vezes precisa restringir a liberdade desses pacientes quando eles chegam a um ponto que a gente considera intolerável. O que é o intolerável? É quando o paciente se coloca em risco de vida, né, ou em risco de morte, se você preferir, né, ou coloca terceiros, né, ameaça a vida de terceiros. Então, assim, numa situação trágica, onde o paciente, obviamente, fora de si, começa a querer se colocar em risco ou colocar terceiros em risco. Aí a psiquiatria se permite pegar essa pessoa, e muito parecido com o que Pinel fez, não, vem cá, né, vamos te tratar, né, vamos te cuidar, mas não para te deixar asilada, de forma asilar em um manicômio, não. Nós vamos te tratar com tempo, adaptar um plano terapêutico a você para devolver o mais breve possível a sua liberdade, junto com a sua segurança pessoal. Esses dois conceitos que nem sempre são simples de conviver. Certo? Bem, era essa a ideia da live, né? Dizer que a psiquiatria e que os tratamentos que a saúde mental oferece, sejam elas medicamentosas ou não, né? Elas estão aqui para devolver qualidade de vida, promover liberdade e não retirar liberdade. Certo, gente? Eu agradeço e vamos para as perguntas. Temos perguntas aqui. A primeira eu estou vendo aqui da Angélica. Angélica, vou ler. Meu avô ficou muito tempo internado em manicômio, fazendo tratamento de choque, o que levou à depressão profunda e só foi diagnosticado com transtorno bipolar em 2001. Perfeito. Né? Obviamente que a psiquiatria é uma ciência e toda ciência ela está em evolução. Né? A gente vem evoluindo muito nas últimas décadas para cá. De 90 para 2000, foi um estouro, né, de avanço tecnológico farmacológico e também um estouro depois do DSM-4, que agora já estamos no DSM-5, mas o DSM-4 trouxe assim, critérios muito amplos para a gente poder diagnosticar melhor os pacientes. Então, a gente desenvolveu tecnologia no diagnóstico, a gente desenvolveu tecnologia farmacológica, a gente desenvolveu tecnologia psicoterápica e, sem dúvida, hoje, Angélica, talvez, se seu avô estivesse aqui, né, vivendo esse momento, talvez ele teria outras oportunidades. Que bom, né? Nós estamos aqui para viver essas oportunidades e esperamos poder desenvolvê-las, mais oportunidades de melhor qualidade de vida. Temos outras perguntas?
Então, a pergunta da caixinha foi: como não confundir alegria e liberdade com hipomania? Como não confundir alegria, liberdade com hipomania? Pô, caramba! A alegria é um sentimento, né? A alegria é um sentimento. Então, estar alegre é algo normal. Tão normal quanto estar triste, né? Então, se algo de bom aconteceu comigo, eu vou me alegrar, né? Essa alegria ela vai ter uma intensidade X, né, correspondente com o fato ocorrido, pode durar mais ou menos tempo, mas ela vai ser autolimitada, né? A alegria e a hipomania, né? A hipomania ela já é para além da alegria, né? Ela é um quadro patológico onde o paciente fica intensamente alegre, né, por muito tempo. E é uma alegria tão grande que ele começa, na verdade, a criar problemas, né? Porque ele fica, enfim, com pensamentos extremamente, às vezes, megalomaníacos ou pensamentos se hiperestimando, né? E se você contrariá-los, né, eles vão ficar revoltados. Como é que pode você contrariar essa alegria tão boa que eu estou vivendo? Então, a hipomania é uma doença, tá ligado de fato ao transtorno bipolar tipo 2. No quadro tipo 1 vai a mania, né, que é muito mais grave, né, já sintomas psicóticos envolvidos, né, em delírios de grandeza, né, e é bem diferente da alegria que nós vivemos. Exemplo, meu time ganhou ontem, estou alegre, né, meu time perdeu, estou triste, né. Na hipomania a pessoa fica para além disso e na mania, então, né, ela rompe com a realidade. Tá bom? Outra pergunta? Em que ponto a liberdade de se expressar, julgar ao outro, passa a ser sintoma psiquiátrico? Repete para mim, por favor. Em que ponto a liberdade de se expressar ou julgar, liberdade de expressar e julgar, ela passa a ser um sintoma psiquiátrico? Olha, expressar e julgar sintoma psiquiátrico, olha, você é aquilo que a gente estava falando mais ou menos da hipomania, né? Tudo que é fisiológico, que é normal, ela tem uma intensidade e um tempo relativamente parecido entre a maioria das pessoas, né? Então, se você está permanentemente feliz, euforicamente feliz, uma energia muito acima da felicidade comum, bem, passa a ser algo patológico. Assim como pode ser patológico você observar excessivamente alguém, ou um grupo de pessoas, ou você julgar excessivamente alguém em um grupo de pessoas. Também pode haver uma patologia quanto a esses comportamentos, tá bom? É um pouco difícil a gente botar um marco preciso, né? Qual é a linha correta disso aí? Olha, aí vai depender. Porque se um comportamento traz danos nas relações dessa pessoa com a sua família, com a sua profissão e com a sua sociedade, bem, então isso não é normal, né? Se traz danos familiares, sociais ou profissionais, então esse comportamento é um comportamento patológico. Mas se esse comportamento, pelo contrário, não me traz dano, né, na verdade me insere dentro da minha família, dentro da minha comunidade, dentro da minha profissão, então você está diante de um comportamento fisiológico, de um comportamento normal, né, que a gente entende como comum, a maioria das pessoas. Tá bom? Outra pergunta? Liberdade em relacionamento, como seria? Mas aí tem muitas formas, né? Liberdade em relacionamento. Olha, se você for pensar de qual relacionamento você está falando, né? Você está falando, eu imagino aqui que seja do relacionamento sexo-afetivo, né? Entre casais. Olha, aí depende do que as pessoas concordaram entre elas. Qual foi o contrato, entre aspas, o contrato afetivo feito entre elas? É isso que vale, né? O que não pode é você romper o que é conveniente para ambas as partes, né?
Agora, você vai ter essa régua para toda e qualquer relação que você tiver, né? Não só as relações sexoafetivas, mas também as relações sociais, de amizade, relação de trabalho, né? Isso, inclusive, é uma live que eu pretendo fazer, né, sobre doença ocupacional. Então, que tipo de relação, né, o empregador e o empregado podem ter, o que é relação, o que é cobrar, o que é abuso, né? Isso é uma coisa que vale a pena ser discutida. Algumas coisas são regidas por lei. Né, algumas dessas relações têm limites na lei, né, e outras não. Outras elas estão de uma forma, são mais íntimas, né, e aí esses contratos eles são feitos entre as pessoas que, né, estão inseridas nessa relação. Tá bom? A outra é, por que temos dificuldades enormes de lidar com a morte? Porque temos dificuldade de lidar com a morte. Olha, a morte é o que Lacan, né, um dos grandes psicanalistas pós-Freud, né, aliás, todos os psicanalistas são pós-Freud, né, até uma redundância minha falar isso, mas o Lacan falava que a morte é o real que não é possível ser significado, né? Então, por isso, talvez assuste tanto a gente, porque a gente não consegue simbolizar, dar signo, né? Significar, não é nem simbolizar, é significar a morte, né? Como a gente não consegue dar signo a algo, né, que, enfim, é inevitável, né? A gente, por vezes, se sente, né, ali temerário, né, se sente ameaçado pela morte. Bem, mas há muitas formas de se relacionar com ela, né? E aí seria legal entrar dentro de uma conversa, né, filosófica, psicanalítica, e quem sabe não possa ser um tema de uma live, né, sobre essa relação com a morte. Uma coisa é certa, que a morte limita a nossa liberdade em algum momento, né? E, na verdade, ela não limita, ela cisa totalmente a nossa liberdade, né? Ao ponto que também a gente tem um grande filósofo existencialista, Albert Camus, que começa o livro dele, na verdade, o único ensaio que Camus fez, que se chama O Mito de Sísifo. A primeira frase do livro é uma coisa que me chocou muito. Ele diz que o único conceito real filosófico que existe é o suicídio. Então ele diz, escolher viver ou não escolher viver é a grande questão filosófica do ser humano, né? Porém, aí está uma questão da liberdade do homem poder escolher antes está vivo ou antes está morto, segundo Camus. Tá? Não estou falando que eu, de maneira nenhuma, divido com Camus esse pensamento, não. Mas a morte infligida, né, a revelia da nossa vontade, ela exatamente cisa completamente a nossa liberdade. Né? E por isso a gente não consegue dar signo a ela. Mais uma pergunta? Quanto tempo dura a fase depressiva do transtorno bipolar? Tá. O transtorno bipolar, uma coisa é certa, assim, a fase depressiva, tanto na depressão bipolar quanto na depressão dita erradamente monopolar, né, ela precisa de pelo menos 15 dias de uma tristeza persistente, com perda da vitalidade, perda da energia do paciente, né, podendo haver pensamentos negativos ou não, né, por mais de 15 dias. Tá? O tempo, tá, de retorno aí é de caso a caso. Tá? Uma coisa é certa, no transtorno bipolar a mania dura menos e a depressão dura mais. E a depressão sempre vem depois da mania. Então, primeiro a mania, com um pico muito grande, e depois uma depressão com uma recuperação um pouco mais profunda. Tá? Até nisso, né, a vida mostra pra gente, a alegria sempre é menor do que a tristeza. Sempre é menor do que a tristeza, né? A tristeza sempre é maior, né? Enfim, também no transtorno bipolar é assim. Mas agora, o transtorno bipolar ele tem muita coisa para ser feita,
Nós temos hoje muita tecnologia investida, não só em medicamentos, mas também nas psicoterapias e nas redes de apoio ao transtorno bipolar, né? Então, assim, essas depressões costumam ser bem menores do que se imagina, tá bom? Com relação à não aceitação à velhice. Não aceitação à velhice, cara. Olha, não aceitação à velhice. Eu estou tentando linkar a não aceitação à velhice à liberdade, né? Que é o tema atual. Mas não aceitar a velhice é um sintoma de é um sintoma infantil, né? É um sintoma infantil de negação, né? Da velhice. Enquanto que eu acho que a velhice é mó barato, sabe? Pelo menos eu envelhecendo, né? Eu já sou um homem de meia idade e eu gosto muito do meu tempo que passou. Não porque eu tenha ganhado algo, né? Assim, na verdade a minha vitalidade diminuiu, o meu corpo não é mais o mesmo em termos de resposta, né? Eu estou menos forte do que eu já fui um dia. Até a minha atenção também diminuiu um pouco, a minha capacidade de estudo era enorme, hoje eu preciso me esforçar um pouco mais, mas eu entendo que a sabedoria ganha nesses tempos vividos, sabe, é um lucro enorme, assim, sabe? Então, as pessoas que apresentam essa dificuldade em lidar com a velhice, com a idade, com a chegada, né, de algumas coisas, principalmente ligadas à autoimagem. Olha, cara, isso precisa muito de um suporte psicológico para a pessoa conseguir sacar que envelhecer, na verdade, é você aprender a viver, né? A viver com mais qualidade, a viver com maturidade, a ganhar sabedoria, certo? Então, assim, se você tem essa dificuldade, a psiquiatria talvez tenha algo a te oferecer, talvez, mas a psicologia, com certeza, tem muita coisa para te oferecer, tá bom? Para te ajudar a amadurecer contra esse traço infantil que você ainda carrega, tá bom? Outra? Como o inconsciente aprisiona a gente em algumas pessoas a ponto de gerar sofrimento. O inconsciente aprisionando o inconsciente. Olha, o inconsciente ele não aprisiona ninguém. Quem aprisiona é uma coisa chamada supereu ou superego, né? O nosso juiz que está aqui dentro da nossa mente, né? Não do nosso cérebro, porque o cérebro é o órgão, a nossa mente que é a nossa consciência, né? Então, esse juiz, às vezes, muito severo com a gente mesmo, que nos priva, às vezes, de lançar mão de desejos, né, que estão ali embutidos no nosso inconsciente e que podem vir à tona na nossa consciência e ajudar a gente, enfim, a ser quem nós somos, né? Esse superior ele funciona como uma barreira, de fato, aprisionando a nossa liberdade, né, de ser quem somos. E aí a gente precisa ajudar, né, esse juiz carrasco interno dentro da gente a ficar um pouco mais flexível, a maneirar ele. Ele também deve sofrer demais, né? Então eu fico pensando que a gente deve maneirar esse superior. E aí eu acho que há muitas técnicas psicoterápicas para ajudar a gente nisso, tá bom? E nesse caso eu sou fã da psicanálise para esse auxílio, tá bom? Acredito que desde Freud, eu acho que tem muito a ajudar você, tá bom? Finalizamos, não tem mais perguntas? Olha, se tiver mais perguntas aí, eu me proponho a depois ir respondendo calmamente, tá? Ou por alguma mensagem aqui no Story, ou por algum vídeo pequeno, ou mesmo diretamente no inbox, caso seja algo pessoal. Tá bom, gente? Eu sou muito grato aí em conseguir fazer essa live com vocês, me comunicar. Foi ótimo receber as perguntas. Eu espero que vocês gostem depois do resultado final. A próxima live
a gente tem feito nas segundas. Eu vou pular essa segunda, como a gente fez nessa sexta, para outra segunda. E aí a gente vai trazer alguns temas e talvez a gente até coloque para vocês ajudar a gente a escolher. Um dos temas é sobre psiquiatria e trabalho, né? Como é que a psiquiatria se relaciona com o trabalho, tá bom? Mas eu também já pensei em outros temas que agora me perdeu um pouco, mas que eu vou colocar numa caixinha lá para vocês votarem, tá bom? Eu acho que vai ser um barato que vocês se expressem lá também e se comuniquem comigo, tá bom? E a gente vai se comunicando e se falando e se conhecendo. Certo? Um grande abraço. Abração em todos vocês. Tchau, tchau.